Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah. Olá a todas e todos, eu sou Rafael Carvalho, a convite do Daniel, da Embuzeiro, vou conduzir aqui esse debate sobre O Silêncio das Palmas, dirigido pelo Vinícius Pessoa, que está aqui também, e o próprio Daniel, é montador do filme, né? Então a gente vai bater esse papo, vamos manter essa conversa aqui sobre o filme. Bem, Vinícius, Daniel, sejam bem-vindos, obrigado aí por participar dessa conversa. Quero lembrar que o Silêncio das Palmas, nesse primeiro início de maio, né, de 2005, quem tá nos assistindo no futuro vai ter essa informação. Em maio o filme estava em cartaz, né? O filme está em cartaz agora, atualmente, em Salvador, em Vitória da Conquista, né? E aí esses papos, né, essas conversas sobre o filme, sobre essa série de lançamentos que a Umbuzeiro tem feito, servem para a gente discutir e falar um pouco sobre essas produções, principalmente produções feitas no interior da Bahia, né, notadamente em Vitória da Conquista. Então, Vinícius, eu queria começar a te perguntar sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Acho que você é do curso de cinema da UESB, e queria que você falasse um pouco sobre esse encontro, né, inicial com essa família do circo. Uma dúvida que me bate assim, né? Será que você encontrou essa família e decidiu fazer um filme sobre eles? Ou você queria fazer um filme sobre circo, sobre o universo do circo e encontrou essa família, né? O que aconteceu primeiro? Boa tarde, né? Obrigado pelo espaço e pela discussão sobre o filme. Eu sou natural de Brumado. Isso é uma informação importante, já que as gravações desse documentário foram feitas em Brumado, né? E eu venho para a Conquista em 2013 para cursar ensino médio. Depois entro no curso de cinema, descubro a área do cinema, né? Me apaixono. E nesse processo, enfim, entre experimentação entre curtas-metragens, entre trabalhar em diversas áreas de outras produções, vou começando a entender e descobrir um pouco da minha estética, assim. E em 2020, final de 2020, eu tenho esse encontro com essa família na minha cidade natal, em que eu soube por meio de outros artistas da cidade, né, que esse circo estava parado, porque na verdade eles estavam em um distrito da cidade, né, em uma vila da cidade, não era nem exatamente muito próximo de onde eu morava, assim. Então eu soube por terceiros e a partir disso fui ao encontro deles e aí a partir desse encontro que eu decido fazer o filme, né? O filme não nasce antes, o filme nasce a partir do encontro, assim. E aí a gente filmou em dois momentos, né? Assim, teve esse primeiro contato que a gente foi. Eu fiz uma pré-entrevista com alguns deles, assim, só para pelo menos ter uma base, mas no primeiro momento, assim, a gente não tinha nem um roteiro, porque como era muito. Ainda estava ali no começo da pandemia, a gente não sabia nem. Enfim, naquele momento a gente não sabia quanto tempo ia durar, se logo eles iam voltar para a estrada e tudo mais. Então a gente decidiu ir, né? Logo a partir desse primeiro encontro e passamos uma semana lá captando material com eles, convivendo com eles, né? Trocando conversa. E também quando a gente foi, eles estavam nessa expectativa da estreia, né? Isso tá até na primeira parte do filme, assim, nessa expectativa de estrear em meio à pandemia, eles nem a gente não sabia muito bem como lidar com as coisas, a gente também é equipe reduzida, equipe tomando todos os cuidados necessários ali, né, naquele momento.
E aí um pouco também que dessa expectativa deles de voltarem a estrear se misturava um pouco também com nossa expectativa com relação ao próprio filme, né? Que foi um filme de guerrilha, um filme feito assim com quase sem orçamento, né? A gente tirando do próprio bolso para custear as coisas, é, tratando com parcerias também, muito importantes. Então, acabou que ficou nesse paralelo, assim, e aí em 2020, passou-se um tempo, a gente fez uma primeira montagem com esse material, entendendo o que a gente tinha, qual possibilidade narrativa a gente tinha, e aí estruturando melhor, e a gente faz uma segunda leva de gravações em 2021, né, com eles, pouco tempo antes deles voltarem para a estrada, e aí a partir de todo esse material que a gente começa essa montagem, e aí tem uma dificuldade com relação à questão financeira, né, de orçamento, a gente não conseguir a grana que a gente precisava para finalizar, mas mesmo assim a gente insistindo no filme, e o processo é um pouco disso, assim, né. Depois do Silêncio também eu gravei, voltando a falar sobre a minha trajetória, gravei meu primeiro longa ficcional ano passado, que é Ambrosia, graças à Lei Paulo Gustavo. E é isso. Muito feliz de estar estreando meu primeiro longa nos cinemas, né? Aqui em Conquista, inclusive, no cinema bem comercial, então é até meio, de certa forma, meio assustador quando veio essa notícia que a gente ia passar o filme no Cinterplex, mas muito bom de saber que a gente está conseguindo ocupar esses espaços, né? Maravilha, Vinícius. Você fala sobre essa coisa desses dois momentos, né? Que vocês filmaram em 2020 e 2021. Você tem noção, assim, aí já chamando o Daniel também para a conversa, né? De quantas horas que vocês tiveram de material e de como foi esse trabalho de encontrar esse filme? Porque eu acho que tem uma coisa muito forte nele, que é essa ideia da expectativa, né? Permeia o filme inteiro essa coisa da expectativa. E é curioso, porque vendo o filme hoje, a gente sabe que as coisas voltaram, né? De uma forma ou de outra, demorou um pouco, vacina e tal. Então hoje a gente tem esse olhar. Mas naquele momento existia essa expectativa. Então tem vários momentos, né? Que ela fala, a gente foi na prefeitura, não sei o quê, mas aí não conseguiu, né? A dona do terreno falou que a gente não podia estrear hoje e tal. Então, acho que de uma certa forma o filme também é muito permeado por isso, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de montagem, essa quantidade de material, e se essa questão, né, enfim, você já sentia ali nas filmagens que seria uma questão que permearia o filme, ou se ela foi descoberta, vamos dizer assim, durante o processo de montagem. Eu não tenho certeza da quantidade de material total, mas acredito que esteja entre 20 e 25 horas de material. A gente tinha, no primeiro momento, a partir dessa primeira captação que a gente fez, para mim, esse primeiro corte assim, que eu fiz para entender o que a gente tinha de lacuna, foi muito claro essa questão da expectativa, e essa questão da expectativa que se frustrava, né? Então, porque, enfim, foi o que a gente viveu lá. E é engraçado, eu fui esperando fazer meio que essa narrativazinha assim de chegar e eles estrearem no final, mas não foi o que aconteceu. E assim, aí é a magia do documentário, né? Que é o acaso que nos surpreende e nos dá coisas muito interessantes, assim. E esse paralelo também com esse período da arte no governo Bolsonaro também, né? Que não foi só pandemia, foram vários fatores, assim. E aí eu falo muito desses primeiros cortes, porque foi um pouco antes de Daniel entrar, né? Então eu já ia muito por esse caminho, só que a gente percebia que tinha algumas lacunas, tinha algumas sobras e tudo mais, que precisavam ser resolvidas, né? Então também teve eu senti essa necessidade de retornar, tanto para entender, né, um ano depois, como é que estava a situação deles, e ainda estavam parados, estavam, né, na verdade, até com menos. Ainda tinha esperança, mas ainda no outro lugar, assim, né? Não era a mesma família que eu tinha encontrado um ano antes, por exemplo. Né? O círculo já não estava mais montado lá, a lona estava mofando, né? Tipo, foi, mas ainda assim nessa expectativa também de voltar a estrear, nessa expectativa de reconectar com os próprios sonhos,
as próprias expectativas também deles com eles mesmos enquanto artistas, né? Então é muito, acho que é muito disso, assim. Esse, enfim, Dan pode falar um pouco melhor desse refinamento que a gente fez, né? Mais para as outras versões da montagem. Então, eu entrei no filme um pouco depois, como montador, né? Eu estava como produtor executivo, e aí a gente tinha um material muito grande de. Bom, eu não me apresentei, né? Sou Daniel Leite Almeida, no filme eu tô como produtor executivo e como montador também, né? E homem branco, cabelos cacheados, barba. Tô usando a camiseta vermelha com um desenho que eu acho que nem dá pra ver, mas um desenho de Paulo Freire, dentro de uma sala, de um espaço de cor azul, sem nada ao fundo. Bom, eu entrei muito depois como montador de ter já já ter sido filmado. Vini tinha feito um primeiro corte da montagem, tinha dado foi um corte muito longo, mas eu já tinha o material organizado, assim. E a gente sentia que era necessário entrar um segundo montador, e no primeiro momento a gente não ia ser eu, assim, a gente estava pensando qual que seria essa pessoa, mas que tivesse um olhar de fora, assim, já que Vini, a gente sentia uma necessidade de alguém que não tivesse participado do set para dar um refinamento mesmo, um acabamento, entender o que estava sobrando, o que estava faltando, criar uma linha narrativa. E, e aí, afinal de contas, eu acabei entrando. Eu tenho uma coisa muito particular com a montagem, que não é sempre que eu estou. Eu acho que a montagem, assim como a escrita de roteiro, é um processo muito de mergulho, assim, é um processo em que o conhecimento técnico não é o suficiente. Então, tem uma coisa que enfim, podemos chamar de inspiração, podemos chamar de, sei lá, mas tem alguma coisa que é para além da parte técnica, né? Então, é um processo criativo, altamente autoral e muito solitário. E não é sempre que eu consigo estar mergulhado na montagem. Então, eu tenho isso como uma questão, assim. Não é sempre que eu estou, seja pelo tempo, às vezes eu estou, sei lá, fazendo a montagem e você não pode estar fazendo outros processos ao mesmo tempo. Enquanto eu estou fazendo produção executiva, por exemplo, estou fazendo produção executiva de 3 filmes, ao mesmo tempo já trabalhando na direção de outros, sabe? Consigo fazer isso, mas enquanto montador não consigo. Então, nesse sentido, por isso que demorou um pouquinho eu entrar como montador, porque eu precisei estar dentro de um processo em que me possibilitava mergulhar no material, assim, viver esse material e tentar criar esse refinamento essa linha narrativa, assim. Então, tem coisas que foram surgindo a partir desse mergulho. Vini tinha uma angústia bem grande com relação, por exemplo, à cena final. Por quê? Eu acho que no roteiro havia uma expectativa do retorno aos palcos. A gente sabe que isso não acontece, mas existe material de arquivo do pessoal trabalhando no palco. Esse material de arquivo tinham músicas que são protegidas por direitos autorais. É, e aí, e aí eu falei, cara, vamos experimentar ver essas imagens sem essas músicas. E aí eu sinto que ganhou uma outra dimensão, assim, quando essas cenas foram colocadas sem as músicas, sabe? Enfim, aí eu fui tentar buscar isso, assim, como narrar essa história, como potencializar, como tirar os excessos, como acrescentar coisas e como criar teses a partir de símbolos imagéticos, assim, sabe? Então, por exemplo, tem um momento em que você tem uma cena de uma que não tinha, né? Que tinha a cena de uma criança e logo em seguida o circo
o circo fincado com a lona fincada no chão. O que eu quero dizer, juntando essas duas imagens? Quero dizer que, na verdade, há esperança, né? E a esperança e o circo enfim, ele não morreu, não vai morrer, porque ele é uma continuidade a uma questão ancestral e ele é uma continuidade em que vai passando por gerações, né? Ou seja, o futuro do circo está na mão das crianças que vão ser, daqui a pouco, também artistas circense, que vai levando essa e vai levando para frente, né? Essa arte que é tão importante. Então, foi assim. Maravilha. Na verdade, acho que essa coisa das crianças é muito interessante, mas acho que tem uma série de elementos ali, né, que o filme trabalha. Mas antes de chegar nesses elementos, eu queria que vocês falassem também do ponto de vista dos personagens, né? Como é que eles receberam a equipe, como é que foi para eles, né? Ter enfim, tem uma coisa de um certo desglamorizamento, né? Porque quando a gente fala do circo, a gente pensa no palco, no picadeiro, na festa, naquelas roupas e tal. E uma coisa que vocês fazem é mostrar esse cotidiano, né, daquelas pessoas. É um cotidiano comum mesmo, assim, lavando o prato, cuidando da casa, fazendo comida, né? Trabalhando ali, limpando e tal, mesmo que o circo não esteja montado, mesmo que não vá ter espetáculo e tal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre de uma certa forma, entrar nesse cotidiano, né, dessas pessoas, de como que foi para eles, assim, né, esse processo. Teve alguma resistência, ou eles foram muito receptivos ao trabalho, enfim, né, como se deu essa relação com aqueles personagens, né, com aquelas pessoas. Eles foram, desde da pré-entrevista, do primeiro contato, foram bem receptivos, sabe? É, enfim, a gente criou uma relação muito interessante, assim, de confiança, né? Confiança mútua, assim, nesses dias que a gente passou com eles. Então, isso favoreceu muito a gente ter essa liberdade. Claro que tem coisas que eles falavam e pediam assim, não, isso aqui, por favor, não entre. Claro que a gente respeita, né? Que são coisas que, enfim, que eles, por alguma questão, preferiam que não fosse exposto, né? Mas eram bem coisas bem pontuais, assim. Mas no geral tinha uma liberdade muito grande e essa confiança de deixar, né? De deixar serem vistos pela câmera e de estarem à vontade também. Isso para mim foi muito interessante, porque assim, como a gente foi eu tive um primeiro contato, mas não foi nada muito longo e nesse primeiro momento não teve um roteiro tão pensado, então eu não sabia muito o que eu ia encontrar lá com eles. Não sabia, eu sabia algumas coisas específicas, mas não sabia, por exemplo, se eles iam se sentir confortáveis com a presença da câmera e de equipamento de som e tudo mais. E me surpreendi que, na verdade, eles se sentiram bem confortáveis, assim, né? E confortáveis, inclusive, de expor muitas coisas, assim, seja nas entrevistas que a gente fez, seja nas próprias cenas observativas, né? Então, fiquei muito feliz com esse encontro, assim, sabe? E no momento também que eles estavam isolados, né? Porque, assim, é uma família circense, que aí é uma vida nômade, né? Então, eles estavam numa realidade totalmente diferente, assim. Estavam parados naquela cidade, além de estarem parados, não conseguindo exercer seu ofício, então tinha também. Teve alguns relatos em que, claro, não foram captados, mas de conversas entre a gente, que eles demonstraram essa importância da nossa presença ali enquanto relações humanas mesmo, sabe? Desse momento de isolamento, desse momento em que, enfim, eles, para muitas pessoas, eles estavam ali esquecidos, assim, né? Eu acho que tinha uma coisa também, tem uma coisa que me fazia gostar muito do que estava sendo feito, né? Antes mesmo, porque eu não fui pro set, eu conheci o material já depois, né? Depois, na primeira montagem, eu lembro que a gente assistiu, a gente juntou os amigos e foi assistir o que tinha sido captado e tal. E tem uma coisa que lá eu já gostava muito e que é isso,
captar o espírito daquele momento. A gente estava num momento em que, logo em seguida, tivemos alguns filmes nos festivais sobre o período de pandemia, né? Mas eu acho que aqui tem uma coisa muito particular, né? Na ótica de pessoas do circo, na ótica de pessoas da cultura popular, na ótica de artistas, que estão atravessando aquele momento, né? Que foi um momento difícil para todos, mas para a classe artística sofreu muito mais. E nessa relação, né, pandemia e pandemônio. Então, gostava muito porque é isso, fazia um recorte histórico, social, a partir do olhar de uma família do circo que tá vivenciando tudo, tá tudo muito latente ali. É, então, eu gostava muito desse recorte, assim. Não é contar a história de uma família do circo, ou não é falar sobre o circo, mas falar sobre uma família circense nesse período que a gente viveu. E acho, só complementando, acho que tem uma noção dessa ideia do circo como esse espaço. Você falou da cultura popular, mas desse espaço do não lugar também, né? O circo que está em viagem, né? As pessoas do circo, enfim, tem toda uma história ali, né? Daquelas pessoas que fugiram para ir morar, para ir viver no circo e tal, né? Então parece que o circo ele se faz a partir disso. E no momento da pandemia não é possível, né? Não é possível não só não se apresentar, mas parece que não é possível também se deslocar, né? Então é como se aqueles personagens eles estivessem presos ali, eles estivessem, né, meio que aterrados assim, né? E não faz parte muito da natureza do circo mesmo, né? Assim. Então parece que tem uma outra dimensão também que é esse não deslocamento assim, né? Que eu acho Eu muito. acho que é o momento deles inclusive se significar. Aliás, a palavra não é nem essa. Eu acho que no filme tem uma coisa que é sobre a violência que de alguma forma a classe artística e as pessoas do circo, mais especificamente, são colocadas. Há uma violência, né? Quando você não dá condições e essas pessoas têm que parar é, tem que parar o seu espetáculo e começa a vender ovos, por exemplo, é um lugar de extrema violência, assim. E que às vezes a gente é isso, o lugar da invisibilidade, que é muito. Porque eu acho que o circo ele é construído a partir de um lugar muito de um lugar muito mágico, né? O circo tem já. A gente tem uma imagem do circo num lugar mágico. O filme eu acho que desmistifica, né? Porque para além do lugar mágico, são pessoas reais ali. Mas é impossibilitado, né? A pandemia realmente impossibilita eles de vivenciarem toda essa magia. E o circo também é uma experiência muito comunitária, né? Que é o que o Vini falou. E aí, no momento em que você está com isolamento social, você não tem condições de possibilitar essas experiências comunitárias, como o circo, como o cinema, enfim. Essa coisa que você citou esse momento, né, que é já no final, já mais perto do final do filme, que eles têm que vender ovos ali, né? É curioso, porque eles têm uma certa até alegria ali, né? Uma certa. Porque eles precisam manter uma certa, né? Tem uma coisa assim. Mas de uma certa forma também é muito triste, né? Quer dizer, é uma saída, né? Uma saída, enfim, digna, e, enfim, mas né, é uma outra perspectiva, assim, né, de trabalho. E aí me vem, enfim, de todas as questões, né, das várias questões que o filme suscita, tem essa dimensão do trabalho, né? Porque você estava falando da coisa do mágico, e eu pensei muito também na coisa do lúdico, né? O circo tem muita coisa do lúdico, enfim, do entretenimento, da graça e tal. Mas às vezes a gente esquece que aquilo é um trabalho, né? Tem todo um trabalho, né? Que começa de manhã cedo, preparando, tem a lona, tem a coisa dos figurinos, né? É engraçado ali, eles, mesmo sem as apresentações, a coisa do figurino aparece várias vezes, né? Das roupas e tal, deles cuidando, né? Conseguindo as roupas e tal. Então, eu queria que Vinícius e Daniel também falassem um pouco sobre como é que foi lidar com essa dimensão, né? E pensar como que surgiu essa dimensão assim do trabalho dentro dessa perspectiva de um circo parado, né?
Eu tenho outras questões, e aí eu vou puxando essas questões, enfim, mas aí essa coisa do trabalho é uma delas, assim. Eu acho que surge muito a partir desse encontro com eles no lugar dessa luta pela sobrevivência, né? Mas ao mesmo tempo, como eu até pontuei na primeira fala, esse paralelo com o nosso próprio fazer do cinema, sabe? Então eu acho que veio naturalmente pela união das coisas, assim. A gente estava fazendo um filme sem dinheiro, e ao mesmo tempo deslocando uma equipe para trabalhar, e ao mesmo tempo lutando por verba da Lei Aldir Blanc, para a gente trabalhar com grana, né? Que, enfim, até então os editais nem olhavam para o interior, e indo gravar na guerrilha esse circo que não estavam exercendo o trabalho que eles o trabalho que comumente eles exercem, né? E buscando essas outras formas, assim. Então, algumas coisas que até nem entraram, assim, mas tipo a Nayara, ela vendia plano de internet para complementar a renda. Aí o seu Renato, mais o Douglas, saiu para vender ovos, né? Aí Dona Márcia fazia alguns bicos lá de seja de lavar roupa, seja de costura, sabe? Algumas coisas assim. Então, e essa perspectiva do trabalho, mas alinhado sempre à sobrevivência. E como isso, naquele momento, mas não só naquele momento, né? Tirava eles desse lugar do exercício que eles queriam fazer para qualquer outra atividade apenas pela sobrevivência, né? Então, foi um pouco desse lugar, assim. Tem um momento na segunda etapa, acho que foi o momento em que a equipe voltou, né? E isso tá no filme também, em que um deles desiste, né? Desiste, não quer voltar. E que na verdade o casal sai do circo, a jovem, a esposa quer voltar, quer retornar, mas o marido não. Então tem isso assim também, essa dimensão. E eu lembro que também tinha uma cena que a gente tirou, mas que estava no primeiro corte, que era a cena da própria equipe do filme. Então, Vini, o técnico de som, enfim, fotógrafo, num carro discutindo, extremamente assim, desiludidos, né? Desiludidos a partir porque, enfim, chegaram lá, não teve estreia e aí encontraram essas pessoas nessa situação de que precisam trabalhar para sobreviver e ao mesmo tempo aí a equipe fazendo uma reflexão sobre a própria profissão e experiência do profissional do cinema, né? E que estavam ali também todo mundo na guerrilha sem receber, sem dinheiro e que também precisam sobreviver, né? Então tem essa camada também disso assim, e eles refletindo sobre isso assim, cara, o circo que de alguma forma é também uma representação da resistência, né? Chega pra gente como resistência, não tá dando certo. E a gente, assim, do cinema, a gente vai ficar insistindo? A gente do cinema no interior, a gente vai ficar insistindo ainda? Ou será se não é melhor a gente começar a pensar, velho, não dá, saca? Então, acho que tem isso também. Eu acho que à medida que a gente ia fazendo o filme, a gente também ia refletindo sobre a nossa prática profissional. Eu não sei o quanto isso está de fato no filme, né? Mas é muito interessante você pontuar isso, porque uma certa desilusão, né, em relação a isso, acho que tem a ver com uma dimensão muito realista da coisa. E aí a gente precisa pensar que não é necessariamente uma desilusão e não uma desistência, né? Mas é um passo à frente, assim, né? Quero investir em outra coisa, quero fazer uma outra coisa. Quer dizer, essas pessoas elas não vão ficar paradas se elas não estiverem no circo, né? Elas não vão, né? E aí tem uma coisa que eu acho curiosa, né? Que é as crianças ali. O Daniel falou das crianças, né? Normalmente que pergunta para o garotinho maior, né? O que ele vai ser, o que ele vai querer ser no circo, né? E ele não responde. Ou pelo menos a gente não vê ali a resposta dele, assim, exatamente. Ou ele fala muito baixinho, enfim, não sei. Não dá para a gente perceber.
Então a gente pensa, né? Será que ele vai continuar o circo? Será que o circo continua ali? Não sei, né? Também não é uma decisão que ele vai tomar ali naquele momento. Mas, enfim, né? O filme também antevê isso, né? E aí eu queria, já pontuando isso, queria puxar também para a coisa das crianças, né? Porque, enfim, as crianças, elas estão ali, né? Elas povoam também aquele espaço, né? Como é que foi a relação de vocês com as crianças, enfim, né? E esse lugar, enfim... Aí Daniel pontuou a coisa da esperança naquela cena lá, mas eu também pontuo esse lugar da dúvida do futuro, né? Que na verdade é a interrogação, não é nenhuma negação, né? Da continuidade, enfim. Mas é da continuação mesmo, uma dúvida, uma interrogação para o futuro. Queria que vocês falassem um pouco também sobre essa relação com as crianças, enfim, né? E como que elas aparecem no filme. A gente consegue explorar em alguns momentos, mas não ficou tão marcado no filme, que é essa expectativa das crianças, dos pais para com as crianças, né? Que primeiro se reflete a expectativa de ser o Renato com os filhos, principalmente a filha, né? E aí gera inclusive questões nela. E tem essa expectativa da mãe para com os filhos que siga nessa arte do circo e que ela até fala, né? Eu quero que meu filho seja um artista e que seja um artista melhor do que eu, assim. Porque é essa coisa de um cobrando do outro, né? Então, ela se cobra, apesar dela ser uma excelente artista, ela se cobra muito e ao mesmo tempo vai tendo essa cobrança com as crianças, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eles estudam, eles treinam diariamente esses números, assim, né? E claro, para eles ali parece que é de certa forma diversão, assim, mas olhando de forma macro, tem um pouco dessa pressão também de seguir, né, de seguir esse rumo, assim. Claro, acho que no filme em si não está tão explorada essa questão, mas tem essas camadas que permeiam ali algumas das cenas, né? E assim, nossa relação com as crianças em termos do período de gravação foi super tranquilo, assim, né? Elas queriam, na verdade, elas queriam aparecer bastante, né? Então, muitas vezes elas se colocam também no filme e é muito interessante também, né? Eu sinto que para elas a nossa presença foi mais um corpo estranho, assim, do que com relação aos adultos, sabe? Então, a interação delas com os equipamentos e tudo mais, essa coisa de querer mostrar também que sabem fazer os números do circo. E acho que representa muito sobre essa expectativa das gerações atuais com as gerações futuras, assim. Então, esse depósito da esperança, por exemplo, da mãe, do filho vai conseguir perpetuar essa arte e fazer muito e chegar num lugar que ela não conseguiu chegar, né? Sei lá, a gente tem um momento que seu Renato fala que antes ele sonhava em ter um circo grande, um circo maior, enfim, com mais profissionais, com mais números, né? Mas que ele aos poucos se desiludiu, assim. E ao mesmo tempo a gente vê que essa desilusão vai se passando para os filhos deles, mas ao mesmo tempo se deposita a esperança de que tudo seja melhor nas próprias crianças, né? Massa. Vinícius, uma outra questão, e aí também já pensando nessa outra relação com os adultos, né? É que me chamou a atenção também que em muitos momentos, quando os adultos eles estão lembrando do trabalho, do circo e tal, tem um peso também muito forte da idade, né? Então, acho que é o Renato que fala sobre ser palhaço, que ele, na verdade, ele nem queria ser palhaço, mas que foi, e tem uma coisa de ser velho, né? De ser mais velho. Porque né, ninguém quer mais ver um palhaço mais velho, quer ver uma pessoa mais nova e tal. Tem a mãe ali que tem a coisa de dançar, né? Tem os números musicais da dança, e ela fala assim, mas olha o corpo da Joelma hoje, né? Porque ela fazia o cover da Joelma, né? Mas ela é muito magra, olha como é que eu sou, já não cabe mais nessas roupas. Então parece que tem também uma... E aí a gente pensa no estado do circo hoje, né? Quer dizer, esse circo, né? Como que se vê o circo hoje para essas pessoas, né? Acho que essa também é uma dimensão que aparece no filme, né? Que circo é esse que se mantém
Que tipo de espetáculo é esse que ainda é atrativo, né? E de como essas pessoas resistem apesar disso tudo, né? Eles continuam ali trabalhando, eles continuam ali fazendo, mas tem esse peso um pouco, né? Às vezes até de um certo etarismo, a gente pode falar aí, né? Enfim, relacionado à idade e tal, mas sobre enfim, de uma certa atualização, né? Dessa que tem a ver também com essas novas gerações, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse tema. Não sei se, por exemplo, é uma coisa que vocês puxavam ou se também é uma coisa que eram questões que foram surgindo naturalmente, né, nas falas deles, enfim. Surgiu esses pontos, e a partir disso que a gente viu que tinha um certo potencial ali, porque era curioso, né? Enfim, uma pessoa de 40 anos, 44 anos, falar que se achava velho, assim. Para mim era bem assustador isso, porque, pelo menos na minha visão, tipo assim, é uma pessoa nova ainda, né? E além disso, ainda se colocar nessa pressão de estou velho e como velho eu não consigo, eu não posso, sabe, estar ali no palco, ou não vão me querer no palco, ou eu não vou fazer o número bem feito por causa disso, né? Então surgiu essas faíscas assim em uma das entrevistas com Dona Márcia. Todo mundo falava do circo, né? Assim que ela era dançarina espetacular e tudo mais, mas que tinha parado. E aí nas primeiras conversas com ela eu tentei puxar isso e aí eu fui descobrindo os porquês e tudo mais. Então a gente trouxe essa questão dos figurinos, né? Tentar trazê-la para esse local também de conforto, de voltar a usar esses figurinos que ela usava nessas dublagens. Então, surge no primeiro momento de forma espontânea, e aí a gente vai tentando explorar esses pontos que eu acho que são importantes, porque, enfim, revelam essas faces desses personagens, né? Mas, assim, eu acho que é uma relação muito cruel que eles têm, mas eles são colocados nesse lugar, né? Porque assim, não é uma visão particular, acaba sendo uma visão meio que unificada que leva eles a crerem, terem essas crenças, né? Tipo, de que estão em determinada idade e que isso não permite que eles sejam agraciados pelo público em determinadas funções ali, né? Então tem essa pressão com relação à idade, tem essa pressão com relação ao corpo e esse padrão estético, né? Que, enfim, não é só do circo, mas o circo tem muito disso, principalmente com relação às mulheres, né? Assim, algumas apresentações de usarem figurinos em que delineia o corpo, e aí essa pressão de ter esse corpo dentro desse padrão colocado como perfeito, né? Como essa necessidade de ser magro, de ser magra, mas, claro, principalmente para as mulheres. É, e então acho que foi muito disso, assim, sabe? Para mim foi um pouco, porque principalmente com relação à questão do corpo, são coisas que eu já trabalho em outros processos, assim, né? Seja no meu primeiro filme ficcional, seja em outras questões, essa pressão com relação ao corpo. E quando surgiu isso nesse encontro com eles, eu busquei explorar, assim, claro, não como fio principal do filme, mas assim, em alguma medida, eu achava curioso essa relação dela, que inclusive não é uma pessoa gorda, mas que se vê como tal. Então, para mim foi muito nesse sentido, assim, de surgir essa faísca e a gente buscar explorar isso nessa camada de personagem, né? Tem uma É, coisa tem uma coisa que eu senti assim no primeiro corte, ah, que havia uma questão relacionada ao corpo padrão, né? Ao corpo que estava muito, até a gente até tirou um pouco, porque acabava indo para enfim, acabava ficando coisas demais para se discutir, né? Mas que eu acho que é uma coisa que vem dos próprios trabalhos de Vini, assim, como ele fala muito sobre o corpo nos filmes dele, e traz muito o protagonismo do corpo gordo,
E eu acho que isso ficou muito marcado, assim, dessa mulher não gorda, mas que se sente gorda e por isso decidiu que não pode mais dançar, assim. Então tem muitos momentos que é isso, assim. É o quanto aquilo que a sociedade diz vai refletir nas nossas escolhas, assim. Ela decidiu que não ia fazer o que ela gosta de fazer, o que ela se sente ela, né, enquanto faz, porque para ela a sociedade não ia abraçar por não estar dentro de um padrão, né? Eu acho que é muito isso. E eu acho que esse é um tema que eu sinto que atravessa muito o Vini dentro dos filmes dele, assim, dentro da filmografia dele, assim. E assim, é curioso que a gente vê esse contraste do brilho no olho dela querendo voltar, mas essa pressão puxando ela para não ter coragem nem de vestir o figurino de novo, né? Assim, o quanto é cruel essa relação dessa pressão estética. Claro, enfim, coisas que nem acabaram nem entrando porque a gente tinha algumas coisas a gente não conseguia captar, né? Por questão de autorização mesmo, assim, mas essa pressão entre eles mesmos, sabe? Um cobrando o outro, claro, a partir dessas sutilezas do dia a dia, né? Mas tem essas. Uma coisa vai alimentando a outra, e ao mesmo tempo que a arte é passada de geração em geração, esses conceitos também são passados, assim. Então, inclusive quando a gente está falando lá do figurino, quando está mostrando o figurino quando ela fazia a dublagem da Joelma, as crianças até zoam ela, né, também, zoam a própria avó e a mãe ali, né, com relação ao corpo, assim. Então, o quão cruel é isso e como é colocado num lugar até de chacota, assim, e faz esse link com várias coisas, inclusive com o papel do palhaço em alguns momentos, assim, né. No relato do seu Renato ele até fala, né, sobre as piadas que eles faziam, né, que mexiam justamente nesse lugar, assim, piada com pessoas gordas, enfim, inclusive piadas racistas que, claro, eles não fazem mais hoje em dia, mas que eram comuns até pouco tempo atrás, né, piadas, enfim, xenofóbicas e que acabavam entrando nesse lugar do imaginário não, desses preconceitos populares e que gerava graça para algumas pessoas, mas geravam pressões e questões psicológicas para outras, sabe? E aí é curioso também a gente pensar nessas cenas finais, né, que são essas cenas de arquivo, que são justamente, principalmente do Renato e é Márcia, né, o nome dela? Márcia. Márcia. Então, deles no palco, né? Eu acho essas cenas, inclusive, muito bonitas, assim. Eu até sinto falta demais dessas imagens de arquivo, assim. Eu não sei o quanto que vocês tinham mais dessas imagens de arquivo, né, deles ali. De uma certa forma, resgata um pouco esse valor e esse trabalho mesmo ali, né, deles. E tem uma força mesmo que para mim é a força do espetáculo, né? É visível, assim, né? Tem uma outra energia, ao mesmo tempo que tem uma certa melancolia por ser uma imagem do passado, né? Ao mesmo tempo que aquele circo ali, ele saiu dali, né, ele não reestreou e tal. A gente vai falar um pouco sobre o estado atual daqui a pouco. Mas eu queria pontuar uma outra coisa também, que acho que o Daniel também levantou, que eu acho que estava anotado aqui, que é essa dimensão política, e essa dimensão política muito, muito direta mesmo, né? Porque a gente ouve ali no rádio, né? Tem essas inserções do rádio, dessas notícias, né? E aí a gente pensa que não existe só a dimensão da pandemia também, né? Mas tem também a coisa do próprio governo Bolsonaro e todas as restrições, né, que se faziam, assim. Queria que vocês falassem um pouco também sobre essas inserções. Às vezes parece que eles estão escutando ali no rádio, a gente não sabe exatamente, mas enfim, né, são notícias e informações que a gente reconhece mesmo, assim, né, do nosso cotidiano, que a gente ouvia isso durante a pandemia, né. E aí eu acho que tem uma coisa, né, que eles estão ali trabalhando, ou tentando trabalhar, ou seguindo, e tem essa, como se essa dimensão política, ela pairasse ali, né, no ar, e ela tivesse ali o tempo todo, de uma certa forma, quase ameaçando aqueles personagens, né, também. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa opção, né, de inserir essas
esses debates mesmo políticos muito diretos mesmo, assim, né? Que é sobre a política pública, a política cultural, a visão do governo sobre a arte, né? Sobre, enfim. A gente, nos últimos cortes, né, Dan, a gente começou a inserir isso, assim, tentando, claro, em alguns momentos deixar ali de forma diegética e tudo mais, mas porque a gente entendia que esse momento, realmente a questão política pesava muito, não foi só a pandemia, né? Faltou esse amparo governamental para com a classe artística, né? E aí, dentro da classe artística ainda, a classe circense ainda é mais marginalizada que outras áreas, assim. Então, a gente achou importante é, trazer esse contexto também, e esse contexto de como o governo lidava com a questão da cultura, né? Então, assim, algumas nomeações, enfim, problemáticas, é, alguns discursos problemáticos, né? Com relação à cultura ou com relação à pandemia. A gente até tinha um desejo de inserir até mais, né? Mas na nossa pesquisa a gente não tinha, acabou não chegando em tanto material assim ligado à cultura, né? Mas foi esse desejo também de trazer essa dimensão que não está diretamente no filme, mas que para a gente é importante pontuar isso, né? Tem um momento que o Renato fala, inclusive, né, de como antes do governo Lula era mais difícil, né? A partir do governo Lula as coisas ficaram melhores. Ele está falando especificamente de fome, né? De passar fome, que já teve momentos piores também, assim, enfim. Acho que de uma certa forma também existe uma consciência, né? Também muito clara ali, né? Daqueles personagens, uma consciência política Sim, muito forte sim. sobre o que está se passando, né? Talvez a gente consiga fazer essa análise também mais fortemente hoje, né? Assim, depois de passado, enfim, né? Passado um tempo e tal. Mas na época da pandemia isso era muito evidente mesmo, assim, né? Eu não sou um conhecedor das políticas voltadas para pessoas do circo, mas eu acho que também começa a se pensar nas políticas especificamente para as pessoas do circo a partir de governo de esquerda, né? Então, eu acho que isso também traz essa consciência. E assim, claro, aí tem outra camada também dentro disso, é que a gente está falando de um circo pequeno e um circo, comparado com circos grandes, um circo relativamente pobre, né? E que tem muita dificuldade de acessar esses recursos, assim. Eles conseguiram acessar a Audi Blanc municipal lá com muito esforço, assim, mas com muita dificuldade, tanto pela questão burocrática, mas pela questão de acesso também, né? Claro que, enfim, isso aí foi, inclusive, posteriormente às filmagens, então a gente não tem material sobre isso, né? Mas como eu tinha contato com eles, eu sei. Então, assim, esse acesso não é facilitado, já não é fácil para o circo, mas é menos fácil ainda para circos pequenos e circos, enfim, que não tem essa estrutura que circos grandes têm, né? Às vezes não há nem a questão da consciência. Eu acho que isso também é um negócio que vai se tendo agora, né? De que existem órgãos, existem instituições que são responsáveis que eles também fazem parte do setor cultural, né? Que a Secult, por exemplo, pensando no Bahia, né? Que a Secult e a FUNSEB também têm responsabilidade e precisa olhá-los, né, enxergá-los e vê-los e trazê-los para dentro das discussões e dentro da construção da política pública para a cultura. E eu acho que isso é um outro desafio, né? Então é uma questão. Eu sei que existe hoje uma rede, né? Se tem construído uma rede de pessoas do circo no estado da Bahia. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a coordenadora responsável pelas pessoas do circo, para a gente tentar mobilizar e levar essas pessoas, por exemplo, para assistirem ao filme, né? É, então hoje você tem essa rede e tal, mas se demorou bastante para se ter essa pelo assim não é nem a rede em si, mas o mapeamento, né? Saber que existe a gente sabe, mas onde estão, assim, quantos são, quem são, como trazê-los para pensar uma construção de uma política pública participativa
em que eles estejam ali também, né? Vinícius, queria agora só, a gente já passamos aqui, já estamos chegando nos 50 minutos, queria te perguntar sobre o estado atual, né? Quer dizer, qual o contato que vocês ainda mantêm com essas pessoas, seu circo ainda, né? Onde é que está, e se eles viram o filme, né? Se vocês conseguiram mostrar para eles um corte do filme, enfim, né? Uma atualização assim sobre o circo Alegria, não é isso? Isso. Eles voltaram a circular pouco tempo depois que a gente fez a última filmagem, em 2021. Inicialmente circulando pela Bahia, né? Mas hoje eles já voltaram para circular por Minas, que é onde eles rodavam antes de pararem em Brumado lá, né? Claro, eles pararam em Brumado porque tinha um suporte maior da família de Márcia ali e tudo mais, mas já voltaram a circular desde pouco tempo depois que a gente terminou as filmagens, assim. A gente se fala, enfim, por conta da correria do dia a dia se fala pouco, né? Mas às vezes eu tenho essas notícias deles, assim. E a primeira vez que eles vão ver o filme vai ser agora na estreia, assim. Eu não consegui, né? Enfim, a gente não teve também recursos para fazer esse processo de finalização, então também não teve esse recurso para conseguir ir até eles, assim, e, e fazer a exibição. Era um desejo, mas acabou que não rolou, assim, e aí eles vão assistir agora com a gente, né? A Umbuzeiro conseguiu organizar isso de trazê-los para assistir. Muitos deles, inclusive, vai ser a primeira vez na sala de cinema, né? Então, para mim vai ser muito mágico, assim, muito importante essa presença deles. E esse corte do filme também, muita gente da própria equipe não viu, então está sendo É. um misto assim de expectativa e tal. E uma vontade que eu tenho, aí falando como um buzeiro mesmo, né, como coordenador de distribuição, da gente conseguir construir uma coisa. Eu tenho conversado bastante com o Alex Góes, que é uma pessoa que tem contato com, com o movimento do circo, assim, que é uma pessoa muito importante dentro dessa mobilização a nível territorial, uma pessoa do interior, de que seria muito importante a gente construir uma grande rede. A gente tem pensado muito em redes alternativas, redes, não é nem alternativa a palavra, mas é, redes itinerantes de exibição, né? Como bibliotecas comunitárias, e aí a gente ter também pessoas do circo, assim, ter exibições nos circos desse filme. Eu acho que seria muito potente. Não sei se a gente vai conseguir, mas é um desejo. E aí eu acho que a primeira coisa para se concretizar algo, primeiro tem que partir de um desejo. E é um desejo que a gente tem na Umbuzeiro de fazer. Maravilha. Vinícius, Daniel, quero agradecer vocês por essa conversa, por esse debate. Vou deixar, enfim, vocês darem as últimas palavras. Não sei se talvez eu não tenha perguntado alguma coisa que vocês queiram pontuar. Só queria lembrar uma coisa, né? Esse filme, de uma certa forma, segue também uma tradição de filmes sobre circo feitos na Bahia, né? O Jonas e o Circo Sem Lona, o Filho de Boi, enfim, né? Tem uma galera do cinema que tá interessada, e, enfim, esse universo do circo. E principalmente, para mim, que é muito forte, assim, essa visão mesmo realista mesmo, né, humana das pessoas que trabalham com circo, né, contemporâneo, da ideia de um circo, né, porque tem essa dimensão da resistência muito forte, né, para muita gente o circo é uma coisa que não existe mais, que é uma coisa do passado, que é uma coisa, né, que e não, as pessoas estão aí, tem muitos circos sendo, né, feitos e ainda circulando e tal. Então, eu acho que o seu filme, Vinícius, né, o filme de vocês acrescenta também, né, uma série de ideias, uma série de questões sobre esse universo do circo, né, que é cheio de estereótipos, é cheio de lugares comuns, né, e a gente consegue ver as pessoas que estão ali, né, essas questões todas que a gente discutiu aqui. Bem, é isso. Vou deixar vocês aí para darem as palavras finais. Eu tenho só que agradecer, né, o processo que a Umbuzeiro tem levado ao filme, de colocá-lo na sala de cinema, que para mim é muito importante, e era uma realidade distante até pouco tempo atrás,
Espero que todo mundo não, espero que muitas pessoas vejam o filme, enfim, discutam sobre o filme. Quero ouvir também o que as pessoas têm a dizer sobre, sabe? Muito importante esse retorno. E estou muito feliz, né, de estar pondo essa minha primeiro longa no mundo, assim. E é isso, muito obrigado. Bom, também quero agradecer, quero dizer também que esse filme não só o filme, aliás, mais do que o filme, né? Esse lançamento ele está sendo possível por causa de políticas públicas, né? Então, é um lançamento que está sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo, pelo governo federal, governo estadual, a partir de um edital da LPG Bahia. E aí me faz pensar o quanto que o quanto é importante as políticas públicas para a cultura, para a democratização do acesso. Então, a gente está conseguindo levar, em Vitória da Conquista, mais especificamente, todos os dias, caravanas de cidades, de outras cidades do sudoeste da Bahia. A gente tem conseguido levar um público de pessoas da zona rural que nunca entraram numa sala de cinema, e isso é muito poderoso, assim. Então, é isso. Por isso que é, fazer cinema e fazer cinema no interior está muito atrelado a discutir política, a, a construir, a pensar políticas públicas da cultura, né? Porque só assim a gente vai conseguir, de alguma forma, dar acesso ao consumo cultural para pessoas que não têm, que estão distantes, né, desses espaços. Então, quero agradecer Rafael também por ter topado fazer mediar, né, essa conversa. Agradecer Vini também pela existência do filme. Agradecer aos responsáveis pela existência da Lei Paulo Gustavo, que foi ela que nos permitiu aqui estar aqui, né, a levar o filme para. Agradecer ao Centeplex também, que topou abrir as portas para a gente colocar o filme. Agradecer a Sala de Arte também em Salvador, né, Suzana, sempre muito querida e muito sensível a, a, a nós que não estamos também enfim, nos grandes espaços de influência. Agradecer as pessoas que têm ido ver o filme, enfim, tem muita gente para agradecer. Agradecer a equipe do filme, sabe, que foram lá na guerrilha, que foram no desejo de fazer esse filme, por acreditar no filme, por acreditar no cinema do interior, por acreditar nesse ato enquanto um ato político mesmo, e é isso. Muito obrigado, agradecer a Manuel também que está com a gente hoje. Esse é o último filme dessa leva de estreias, né? A gente está desde março estreando, ao todo foram 5 longas, e para a gente foi um momento muito especial. Então, muito obrigado. É isso, gente. Assistam os filmes. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Daniel. Também agradeço aí pelo convite. E é isso. Viva o cinema do interior da Bahia. Até mais, gente. Valeu.